Olá, amigos. Mais um encontro aqui na casa de Pedro e Nair, buscando, como sempre, o Evangelho de Jesus para as nossas vidas, para os nossos dias, porque cada vez mais necessitamos desse amparo espiritual em nossa trajetória de amor. Hoje vamos comentar um pouco sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Esse capítulo nos remete a um convite muito especial de Jesus ao trabalho do Filho de Deus, em cada encarnação aqui nesse orbe de redenção, buscando o aprimoramento para as suas vidas, o aprimoramento para o espírito imortal. Ele é muito significativo, esse capítulo, porque ele aborda uma série de situações. Mas antes, eu queria comentar com os senhores que dentro do movimento espírita, todos nós temos a percepção que as parábolas trazidas por Jesus, elas não fecham questão, porque são ensinos que são de vida eterna. Eles são atemporais, eles são aplicados à medida que o conhecimento da criatura, do espírito, através das reencarnações, vai tendo a percepção pela inteligência e pelo amor, vai aprimorando esses conhecimentos dessas parábolas, que são metáforas inteligentes de Jesus. Se a gente observar, ao tempo de Jesus, a atividade principal dos nossos amigos hebreus era a agricultura, porque além de ter a agricultura dos portentáculos da época, cada criatura no seu terreno, ele tinha uma plantação do trigo para fazer o pão, ele tinha uma plantação do milho, ele tinha a vinha onde ele consumia o vinho, que era muito usado na época. Então Jesus usava sempre como, nas suas metáforas, nas suas parábolas, esse cenário como fundo de pano, para que fosse melhor entendido. Muitas das vezes, é claro, face ao conhecimento de nós, lá atrás, não tínhamos uma percepção exata do que significava amplamente, na sua essência, essas parábolas. Mas, como todos nós somos os mesmos, mudando de personalidade a cada vida, vamos devagarzinho incorporando mais essas parábolas. Elas independem da premissa, independe do como ela é trazida, mas o importante, a essência que ela contém, porque a essência que ela contém que vai nos remeter a um conhecimento maior. Muito bem, se a gente abrir o Novo Testamento, nós vamos observar que nos 4 evangelistas, a palavra, a expressão, o reino dos céus e o reino de Deus aparece mais de 130 vezes. Então, isso daí nos remete aqui, que Jesus, em todo o seu ensinamento, ele nos convidava a participar desse reino de Deus. E o que é esse reino de Deus? Esse reino de Deus, exatamente, a obra divina no coração do homem. O convite era: vocês, através do trabalho solicitado nessa parábola, alcancem o reino de Deus, que são o corolário das virtudes alcançadas na plenitude do trabalho executado aqui na Terra. Essa parábola dos trabalhadores da última hora, ela nos traz alguns personagens que é interessante a gente conhecer, personagens que fazem parte desse cenário que Jesus coloca nesse convite do trabalho. Então, a parábola ela é mais ou menos assim. Diz que um pai de família saiu em determinadas horas do dia, arregimentando trabalhadores para a sua vinha. Ele sai numa segunda hora, numa terceira, numa nona, enfim, e ele termina na 10ª hora, ou seja, quase no finalzinho de terminar os trabalhos na sua vinha. Muito provavelmente, a parábola não conta, mas deveria ser uma colheita das uvas para o processo do vinho. E o interessante
que se naquele tempo nós poderíamos olhar essa parábola como algo estranho. Por quê? O fechamento dela diz que o senhor da vinha, o dono da vinha, esse pai de família, ele começou a pagar os colaboradores do último que foi convidado ao primeiro, gerando inclusive um desconforto entre eles. Por quê? Porque esse chefe, esse pai de família, o dono da vinha, ele pagou a esse último arregimentado o mesmo denário que pagou o primeiro convidado. A princípio parece uma distorção, mas a gente vai observar que não é uma distorção. Como eu falei para os senhores, existem os personagens que precisamos conhecer nessa parábola para um melhor entendimento. Então, quando fala o reino dos céus, esse reino dos céus, ele significa o quê? O estado de plenitude espiritual que é necessário nós conquistarmos para que esse reino dos céus seja entendido. Vai representar o salário final. Se você, através do teu esforço, através do teu trabalho, através da tua dedicação, da tua entrega, você atende esse objetivo do Senhor da vinha, você está conseguindo atender uma plenitude espiritual. Até porque essas parábolas são convites a um despertamento de consciência. São convites para que a criatura comece a despertar a consciência para entender o significado do trabalho e, através desse trabalho, de um esforço próprio, alcançar a plenitude espiritual. Então, o reino dos céus é a plenitude que nós buscamos através de várias reencarnações. O pai da família, que é o dono da vinha, é Deus, é o Senhor do universo, que a cada hora, a cada encarnação, convida uma criatura à reflexão, a buscar, através dos seus esforços pessoais, alcançar essa plenitude de amor. A vinha é o campo de aprendizado, é a terra, é a vinha de Jesus. Então, a vinha são as situações que aparecerão diariamente em nossas vidas. São os percalços, são as pedras que a providência divina nos convida, através do trabalho, a retirar do nosso caminho. Essa é a vinha, é o campo de trabalho do Pai. Os trabalhadores, os trabalhadores somos todos nós, convidados pelo Senhor, através da misericórdia divina, a reencarnar e trabalhar para o burilamento, para a felicidade das nossas vidas. As horas representam as reencarnações. Agora, essas horas, ela pode ser qualquer período do tempo, porque o tempo é o que nós dispomos para o trabalho. Então, quando Jesus convida cada criatura em determinada hora, é que ele observa que essa criatura está preparada para alcançar o trabalho, para alcançar a sua plenitude espiritual. Então, as horas, elas são inclusive solidárias entre elas, porque o tempo contém as horas. O tempo é a proposta que nós temos para o trabalho. As horas são as encarnações que nós, a cada momento, aqui chegamos, com uma personalidade diferente, nessa vinha do Senhor, buscando pelo trabalho redentor encontrar o reino dos céus, que é a nossa plenitude espiritual. Importante agora, o ajuste de contas no final do dia. No final do dia, esse senhor da vinha convidou todos os trabalhadores para o ajuste do pagamento. E o que é esse ajuste do pagamento final? Ele passa a ser o momento de aferição dos resultados que nós tivemos aqui na encarnação. É o fechar dos olhos físicos, retornar ao plano espiritual e ter um balanço do que eu fiz de positivo, do que eu apresentei
do que eu apresentei como resultado do trabalho que o Senhor me conferiu com o que eu não fiz. Então, é exatamente uma ferição dos nossos trabalhos realizados aqui nessa vinha. Então, a gente observa, meus amigos, que essa parábola, ela é um convite para que todos nós possamos ter a possibilidade de exercitar os nossos corações pelo trabalho. O livro da Esperança do Emmanuel, o Emmanuel fala tempo de hoje. Ele diz assim: hoje é o tema fundamental nas proposições do tempo. Ontem, retaguarda, amanhã, porvir. Hoje, por que o hoje? Porque hoje é exatamente o balanço que nós fazemos do pretérito que nós conquistamos. Somos um somatório do passado. Então, hoje é uma possibilidade que todos nós possuímos de examinar as nossas consciências e trabalhar para o amanhã que é o porvir. O ontem é a retaguarda, foi a base que nós conquistamos, boas ou mais. E hoje nós vamos trabalhar para um porvir melhor. E o Emmanuel segue dizendo assim: hoje, no entanto, é a oportunidade adequada a corrigir falhas havidas e executar o serviço à frente. Dia de começar experiências que nos melhorem ou nos reajustem. Então, meus amigos, o passado, ele ficou. O passado serviu como experiência para todos nós. O hoje é o laboratório que nós devemos trabalhar para o amanhã. Então, o pretérito passou, os nossos erros ficaram para trás. Se nós não podemos reconstruir lá o começo, podemos sim construir um futuro melhor para o porvir. Aproveita o dia corrente e faze algo melhor. Eu lembro que o Emmanuel tem uma página no Vinha de Luz que se chama Servicinhos. Servicinhos. O que significa esses servicinhos? Ele significa dizer que, a partir do momento que nós despertamos as nossas consciências para o trabalho, nós devemos começar pelos servicinhos. Não adianta, despertei minha consciência, eu tenho que me melhorar como ser humano. Eu não posso tentar trabalhos que eu ainda não posso dar conta. Eu tenho que começar pelos servicinhos, pelas coisas fáceis. É como o trabalhador que começa a chegar na casa espírita. Geralmente a gente começa por onde? Pela água. Pela água. Parece um servicinho, mas não é não, meus amigos. Porque quando você coloca uma água ali para ser fluidificada e você entrega aquela água para uma pessoa que tomou um passe, você ali deseja para ele paz, felicidade, recuperação física e espiritual. Então é um serviço grande. Quando você, nesse serviço que o Emmanuel fala, ele inclusive fala do sorriso, do abraço fraterno, do aperto de mão, de um bom dia efusivo, isso é despertamento interior de sentimentos. E os benfeitores da luz adoram esses servicinhos, porque ele vê em você, trabalhador da última hora, a predisposição para o amor. E cada vez mais, eles vão te entregando possibilidades maiores. Hoje, consegues agir e pensar, comandar e seguir, sem obstáculos. Vale-se assim do momento que passa e toma a iniciativa do bem, porque o tempo é concessão do Senhor e amanhã a bondade do Senhor poderá modificar-te o caminho ou renovar-te o programas. Eu diria para os senhores, e volto a confirmar, que as horas, elas são solidárias entre elas, porque as horas, elas significando o momento que você está pronto para executar os servicinhos, o despertamento interior, elas passam a ser solidárias. Tem aqui no capítulo 20 um comentário do espírito Henry Heine, que diz assim: os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso,
as quais continuaram a ser assinaladas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas. Olha só que coisa bonita. Os benfeitores espirituais consideram que nós espíritas somos trabalhadores da última hora. Se na primeira hora foram os mártires, foi Moisés, porque eles iniciaram essa proposta, seguida pelos apóstolos. Os apóstolos, eles abrigaram o conteúdo trazido por Jesus. É uma continuação, é um processo seletivo que segue, a cada momento entregando a cada um. Os pais da igreja, a gente sabe que Paulo, que Simão Pedro, eles foram os pais das igrejas, porque eles abriram o caminho para que hoje Jesus tivesse entre nós. Quando eles falam nos filósofos, a gente lembra logo de quem? De Sócrates, de Platão, que já abrigavam nesse processo das horas, no processo das encarnações, a proposta do Criador, do Deus único, a proposta de Jesus. Eram seguidores de Jesus que se antecederam ao Mestre para trazer esses ensinamentos. E interessante aqui que não só o Constantino também, que é um colaborador, como o próprio Espírito de Verdade, atribui a nós espíritas trabalhadores da última hora. Por quê? Porque a gente sabe que o conhecimento ele passa a ser entregue à medida que você tem a capacidade de entendê-lo. E hoje, com o advento do Espiritismo, com esses ensinos que os benfeitores espirituais nos trazem acerca das verdades da vida eterna, nós, espíritas, temos a plena capacidade desse entendimento. E com essa capacidade, com esse conhecimento, para nós, passa a ser uma oportunidade única de ser seguidor dessas horas. Ser seguidor desses ensinos de Jesus, apresentando o nosso bem-querer ao próximo, nas casas espíritas, nos nossos lares, dentro do meio social onde nós possamos vivenciar, dentro das nossas atividades de trabalho. Então, é a oportunidade. Temos o pleno conhecimento do que temos que fazer, onde esse despertamento começa com a humildade de reconhecer que nós somos instrumentos de Deus para levar o amor a nós e ao próximo, dentro do nosso lar, cuidando da nossa família com carinho e com amor, estendendo aos nossos vizinhos a oportunidade do aconchego, do socorro se fizer necessário. Na casa espírita, tudo, meus amigos, tudo são oportunidades, como diz o Emmanuel, começando com os servicinhos do bem-querer ao próximo. Esses servicinhos, eles se alongam de uma tal maneira que um dia lá atrás, Madre Teresa de Calcutá, com certeza ela começou com um servicinho, e hoje Madre Teresa de Calcutá é uma magnífica trabalhadora de Jesus, como é irmão Dulce, como foi Teresa d'Ávila. Eles são gigantes, que hoje nós subimos nos ombros para olhar o trabalho deles e pegar como exemplo. Aqui na Casa Espírita eu lembro, Seu Gentil, um gigante. Como nós aprendemos, onde eu estou sentado aqui hoje, eu sentava ali e via Seu Gentil. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, com aquele carinho dele. Seu Jonas, aquele moreno bonito que sentava aqui no meio, a Dona Irene, a tia Leia, são gigantes que nós aprendemos. E eu tenho a plena certeza que muitos que nos escutam hoje também estão aprendendo conosco, que aprendemos com ele. Então, essas horas de trabalho, elas representam um segmento de ensino que devem ser aproveitados e olhados com muito carinho e com muito amor. Então, amigos, somos trabalhadores da última hora, cada qual dentro da sua hora da possibilidade de entregar o melhor a Jesus. Como a encarnação, as reencarnações são processos
que demandam esforço e trabalho, cada um vai ter a sua oportunidade. Meus amigos, é o que eu tenho a oferecer a vocês, é o que eu tenho dentro das minhas poucas possibilidades. Queremos agradecer esse momento de luz, de paz, de espírito. Tenhamos confiança, porque o orbe não é uma nau à deriva. O orbe tem um mestre supremo no leme, que é Jesus. E se hoje essa vinha está passando por momentos difíceis, existe um propósito a ser alcançado, que temos a plena certeza que é a melhoria dos espíritos. Tenhamos fé, paz e paciência e sejamos colaboradores nesse momento para que tudo termine bem. Um abraço afetuoso em vossos corações. Que assim seja, graças a Deus.